Bom dia! Começo o vídeo de hoje desejando uma excelente quarta-feira, começando o último mês do ano, que comece cheio de disposição, com muita saúde para cada um de vocês que me acompanham por aqui e também para suas famílias. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em mais uma manhã abençoada de quarta-feira. Espero que todos estejam bem. Gratidão por ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Auxílio Brasil e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje, eu vou falar sobre a aprovação da PEC dos precatórios na CCJ, no Senado Federal, que aconteceu ontem. Eu vou explicar o que isso significa e dizer quando ela será votada no plenário da Casa. Se o governo conseguir cumprir o cronograma determinado, a expectativa é de que os R$ 400 do Auxílio Brasil sejam pagos ainda no mês de dezembro. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês. Tá certo? Então vamos direto ao que interessa. Eu vou começar falando sobre a PEC dos precatórios. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou por 16 votos favoráveis contra 10 votos contrários a PEC que muda a regra para pagamento dos precatórios, limitando o valor anual que terá para pagar esse tipo de despesa. A mudança é importante porque ela abre espaço de mais de 100 bilhões de reais no orçamento do ano que vem e é através desse espaço, ou seja, com esse dinheiro que o governo pretende bancar o aumento do valor do Auxílio Brasil, saindo dos atuais R$ 217 médios para R$ 400 no mínimo, como prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Então vamos ouvir o que disse o relator da PEC no Senado, senador Fernando Bezerra. Houve um grande esforço desta relatoria, em contato com as lideranças da Casa, com o governo, de construção de um texto que alcançasse maior consenso entre as senhoras senadoras e os senhores senadores. Para tanto, procedemos a alterações pontuais no voto anteriormente proferido, várias de natureza meramente redacional, com o fim de aperfeiçoar e aprimorar a proposta. Nesse trabalho, contudo, mantivemos como norte o objetivo de garantir espaço fiscal para as ações sociais de amparo aos brasileiros, bem como de manutenção das regras de responsabilidade fiscal que consideramos importantes conquistas do povo brasileiro. Agora que foi aprovada na CCJ, a votação vai para o plenário do Senado, o que deve acontecer hoje, como já adiantou o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. Vamos ouvi-lo. Nesse momento, exatamente agora, após a aprovação pela CCJ por 16 votos a 10, o relator, o senador Fernando Bezerra, está conversando com outros senadores para buscarmos um acordo em relação ao texto, para que tenhamos mais adeptos para a apreciação no plenário. Então, estou aguardando o retorno do relator para ver se é possível evoluir nesse acordo, obviamente um compromisso de ceder em alguns pontos, para que possamos apreciar no plenário do Senado, eventualmente até hoje mesmo, mas aguardo a posição do relator em relação a esse ajuste buscado junto aos demais senadores. Se houver o sinal verde do relator em relação a essa possibilidade de um acordo mais amplo e havendo certa pacificação no texto da PEC dos precatórios, nós podemos colocar já como primeiro item na sessão de hoje. Mas eu aguardo a posição do relator e, eventualmente, se não for possível, se não evoluir a tempo, nós temos diversos indicados que já foram sabatinados, outros que já tinham sido sabatinados e que está pendente de apreciação no plenário, nós podemos também começar pela apreciação dessas indicações hoje. Então, a ordem dos fatores não altera tanto a soma assim. O importante é que haja o quórum no plenário para as duas questões, tanto a PEC dos precatórios quanto as indicações de autoridades. O senador Rodrigo Pacheco também detalhou quais pontos de mudança na PEC estão sendo negociados. Vamos ouvi-lo. Eu sei que o relator conversou agora há pouco com o presidente Arthur Lira em relação a esse tema. O presidente Arthur Lira sabe que o Senado tem o seu tempo, tem suas posições, nós estamos amadurecendo isso, então vamos aguardar o relator nessas negociações que ele está fazendo agora à tarde, após a apreciação da CCJ, para que o assunto chegue ao plenário do Senado já devidamente acordado. Talvez não plenamente acordado, mas com as arestas principais já dirimidas, e aí a gente tem condição de votar a PEC dos precatórios, que não é só importante para o governo, é importante para o Brasil, porque
importante dar solução aos precatórios, ao mesmo tempo ter o espaço fiscal para o programa social. Esse Auxílio Brasil é muito importante para as pessoas carentes e o Senado tem pleno compromisso com a solução desse problema, e isso se dá através da aprovação da PEC dos precatórios. Lembrando que se o Senado aprovar a PEC e a medida for promulgada até a próxima semana, o governo conseguirá pagar os R$ 400 ainda no mês de dezembro. Então, as negociações entre os parlamentares estão bem intensas nesse sentido. O ministro da Cidadania, João Roma, disse que tem conversado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para solicitar agilidade na votação da PEC. Abre aspas. Nós queremos fazer com que esse pagamento chegue ainda no mês de dezembro. Eu tenho conversado permanentemente com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, que se mostrou sensível à matéria e que me comunicou que estaria empenhado em fazer com que o Senado Federal desse a resposta no mais breve espaço de tempo possível. Fecha aspas. Outro ministro que também se pronunciou sobre a PEC dos precatórios foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para Guedes, mesmo com texto diferente se comparado ao enviado pelo governo, a medida irá diminuir os efeitos sobre os cofres públicos em 2022. O ministro ainda disse acreditar na aprovação da proposta no Senado. Abre aspas. Nós desenhamos uma PEC, ela foi bastante modificada, mas ela ainda é essencial. Ela é o menos ruim que pode acontecer com o Brasil. Eu espero aprovação, eu confio no Senado, eu acredito no senso de responsabilidade do Senado. Fecha aspas. Continuando, o presidente do Senado falou também sobre a apreciação no Senado da medida provisória que criou o Auxílio Brasil. Vamos escutá-lo. A MP eu designei agora há pouco o senador Roberto Rocha, do estado do Maranhão, ficará responsável pelo trabalho na medida provisória que trata do Auxílio Brasil. Nós temos um prazo curto para poder apreciar, mas também temos o senso de urgência nessa medida provisória, e o senador Roberto Rocha já agora vai se dedicar à elaboração do seu texto e dar a posição e a contribuição do Senado em relação à MP. Certamente será apreciada a tempo de se aprovar a medida provisória do Auxílio Brasil, vamos dar solução à PEC dos precatórios. Essa é a forma do Senado colaborar com a sociedade brasileira na solução dos principais conflitos que se avizinham agora ao final do ano. Nós precisamos definir todas essas questões, e isso se faz com o trabalho que nós estamos empenhando hoje no Senado. Essa foi uma ideia que foi muito bem acolhida, vinda do líder do MDB, senador Eduardo Braga, preocupado com essa questão do auxílio para que fosse uma política de natureza permanente. O relator buscou, então, construir uma solução para isso, aceitou essa previsão, e agora cabe à política essa definição da fonte de custeio, e é o ideal que haja, ao invés de incremento a partir da criação de impostos ou de uma nova tributação, que se possa fazer a partir da readequação do orçamento, do corte de gastos públicos, para que possa haver a sustentação do programa social. A questão é que a prioridade absoluta em termos de gastos é o gasto com o Auxílio Brasil, com a política de assistência às pessoas carentes. E, naturalmente, que a fonte disso deve ser dada pelo próprio orçamento, de preferência com corte de gastos públicos. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Se essas informações foram úteis para você, nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos vocês uma maravilhosa quarta-feira, uma excelente semana para você e para toda a sua família. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!